misericórdia, Deus de esperança e amor. Abençoa o nosso dia que estamos começando diante de Ti, repleto de amor, Senhor. Sim, E adorar e adoração a Ti, somente a Ti. sim, Que o Deus. Espírito Santo do Senhor esteja sempre conosco. Em Amém, nome de Senhor. Jesus. Amém. Amém. Amém, obrigado, irmão. Vou pedir para Deus orar quando terminar a lição aqui. Então, gente, hoje nós estamos na sexta-feira, última lição dessa semana, e ela faz um pequeno resumo, uma pequena reflexão sobre tudo que foi falado durante essa semana. Essa semana falou de profecias, falou de símbolos, né, de bestas, e muita gente não gosta de estudar profecia porque acha muito longe da realidade falar sobre esses símbolos, sobre essas datas. Pensa, vixe Maria, isso aí não tem nada a ver comigo, esse negócio de besta, de chifre, isso é um negócio muito... Isso é ficção. Tem gente que não gosta de estudar profecia por causa disso. Mas quando a gente descobre o que significam os símbolos, aí fica tudo mais claro pra gente, fica tudo mais limpo, tudo mais fácil de entender. E a gente vê que a profecia tem tudo a ver com a nossa realidade, que ela é atual e relevante. A gente percebe isso. Mas aí o mais importante da profecia é a gente entender a essência dela. Sobre o que essas profecias falaram ao longo dessa semana. Qual foi a palavra-chave que as profecias que nós vimos ao longo dessa semana falar? O que vocês colocam no chat? Qual é a palavra-chave dessa semana? A palavra que define tudo que nós vimos sobre a marca da besta, ser de Deus, né? Qual é a palavra-chave que define tudo isso? Adoração, exatamente. Essa semana ela falou sobre adoração. Então, a palavra que define a trajetória do povo de Deus, do tempo do fim, é a adoração. O que vai dividir o mundo é a adoração. Se você está adorando o verdadeiro Deus ou se você está adorando as tradições dos homens. Você está adorando a besta. E aqui na sexta, começa falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. O mesmo que aconteceu com eles vai acontecer com o povo de Deus perto da volta de Jesus. Um teste de adoração. Você vai se curvar ou você vai ficar em pé? Você vai adorar a estátua ou ser jogado na fornalha? Então, temos apenas dois lados. Não tem como ter meio termo. Não tem como você ficar neutro nessa situação. Você tem que escolher um desses dois lados. E para você se preparar para esse momento em que vai ficar apenas dois lados, desde já você precisa fazer o que está lá em Romanos 12:2, que diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, ou não vos conformeis aos padrões desse século, mais ou menos como diz na versão mais antiga. Ou seja, desde já a gente já deve viver na contramão do mundo. Desde já a gente tem que aprender a viver de forma que a gente não se misture com o mundo, com o mundanismo. Essa é uma regra que nós temos que levar com a gente. Nós somos diferentes, nós andamos na contramão do mundo. Nós nos misturamos com as pessoas, mas com o intuito de trazer elas para Jesus. E não de nos misturarmos com os costumes do mundo. Então, para a gente aprender nesse tempo a sermos a minoria, a estarmos na contramão do mundo, desde já nós temos que viver assim. Então é isso que diz lá em Romanos 12:2. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a cada dia nós temos que aprender a ser dessa maneira. Deixar que Deus renove a nossa mente, renove o nosso espírito, para aprendermos a andar de acordo com a vontade dele. Porque tem o terceiro parágrafo que da sexta diz assim: para suportar a prova que os espera, os fiéis têm que aprender, têm que compreender a vontade de Deus como está revelada em sua palavra. Nós temos que descobrir qual é a vontade de Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu peço a Deus várias coisas e Deus não me atende. É porque às vezes a gente não entende, a gente não sabe qual é a vontade de Deus, a gente não sabe qual seria a resposta de Deus para aquele nosso pedido. E olha, à medida que a gente vai tendo intimidade com Deus, a gente vai conversando com Ele, a gente começa a entender que esse pedido que eu vou fazer
conhecendo Deus, ele vai entendendo qual é a vontade dele. Ele vai entendendo quais são os desígnios de Deus. Ele vai entendendo isso. Coisas que a gente não entende se a gente não busca. Se a gente não é íntimo de Deus, se a gente não tem amizade com Deus, a gente não sabe o que ele quer, o que ele gosta, o que ele vai responder à nossa oração. Então, para a gente suportar a prova que está esperando a gente, a perseguição, hoje a gente tem que ter intimidade com Deus. Hoje a gente tem que ter uma concepção do caráter de Deus. Então, aquelas pessoas que com tudo elas se frustram com Deus, isso aqui que está acontecendo, isso aqui não é coisa de Deus, isso aqui, se Deus existisse, Deus não deixaria isso acontecer. Enquanto as pessoas hoje ainda se frustram com Deus, ainda não concordam com a vontade de Deus, quando chegar esse momento aqui da perseguição, elas vão pular fora na mesma hora. Então a gente tem que entender a vontade de Deus. E olha só, um detalhe aqui bem interessante que a lição trouxe aqui no segundo parágrafo. Deus nunca força a vontade ou a consciência. Você nunca viu Deus forçando ninguém a guardar o sábado. Nos dias de hoje, você não vê Deus mandando uma lei dizendo assim, se você não guardar o sábado, você vai morrer. Não tem essa lei. Deus nunca forçou ninguém a fazer isso. Então, o que é que Deus faz? Ele apela ao coração, ele manda os servos dele, os pregadores, ir na casa das pessoas, mostrar a verdade, e a pessoa vai se decidir se ela quer ou não. Mas não tem essa obrigação aí, não força ninguém a nada. Agora, Satanás é quem vai forçar. Satanás é quem vai fazer um decreto dizendo, olha, vocês têm que descansar nesse dia, vocês têm que parar as suas coisas nesse dia, no domingo. Senão vocês morrem. Então Deus não força ninguém. Quem força é o inimigo de Deus. Então, Satanás vai agir através das autoridades eclesiásticas e seculares, levando-as a impor leis humanas e desafiando a lei de Deus. A lei de Satanás é a lei do medo, é a lei que força, é a lei que obriga. E a lei de Deus é a lei do amor. É a lei que você precisa ser tocado, você precisa se converter para poder decidir obedecer. Então essa lição dessa semana, e da sexta-feira, tem muita coisa boa que você pode estudar, você pode aprender. Só para terminar aqui, o último parágrafo diz que o povo de Deus, ele vai colocar a Bíblia acima de tudo. Acima da ciência, acima da opinião das pessoas, acima da decisão dos líderes. Tudo que, antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos conferir se algo categórico, assim diz o Senhor. Então, é isso que você tem que ter em mente. Acima de tudo que ouvir, acima de tudo que for falado, o assim diz o Senhor, a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Que essa possa ser a sua decisão, que esse possa ser o seu lema. Tudo que eu acreditar tem que ter o assim diz o Senhor em primeiro lugar. Amém? Então agora, quero convidar a Dulce, ela ia orar naquela hora, para fazer uma oração, dedicando a Deus os pedidos de oração que estão aí no bate-papo, e também o resumo do livro que vai ter agora. Amém. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, Senhor, estamos aqui para agradecer mais uma vez por essa semana de estudo da Tua Palavra, Pai. Porque a Tua Palavra diz que nós devemos nos santificar na Tua verdade, na Tua Palavra, Pai. Sim, para que possamos estar firmes no dia mau, verdade, no dia que vai estar à nossa frente decisões, Pai, verdade, para ser tomada a quem devemos adorar, Pai. E nós sabemos que devemos nos posicionar, devemos adorar o Criador, Senhor, Sim, não a besta, Pai. Então, obrigado por essas verdades, cada vez mais que a gente está estudando, Pai, que elas possam ser inculcadas na nossa mente, Pai, Sim, para que a gente não tenha dúvida. Por isso que o Senhor nos dá essa chance de estudar, Sim, de ter esses momentos de adoração aqui. E aqui também queremos colocar em Tuas mãos aqueles pedidos, Pai, que foram feitos aí no chat, também aqueles do pensamento, que não falaram, mas Tu sabes que nós amanhecemos um dia, já temos coisas a colocar em Tuas mãos, Senhor. E pedimos pela nossa família, Senhor. Sim, que às vezes nos preocupa de saber que tanto conhecimento que a gente adquire, Pai, e o mínimo que a gente passa para eles não querem nem ouvir, nem saber. verdade. Mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, Pai. E que também eles possam se decidir ao Teu lado, antes que seja tarde demais. Agradecemos por tudo, nos dá agora entendimento de mais uma bênção, que é ler esse livro, que tem sido uma bênção para nosso entendimento. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém.